Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar a respeito de um assunto que tá dando bastante o que falar envolvendo dois dos caras mais poderosos de Hollywood. Então, vamos lá! Então pessoal, quem são esses dois caras, né, tão poderosos? Só explicando pra vocês, toda temporada do verão norte-americano tem muitos filmes chegando praticamente toda semana. Toda semana tem 2 ou 3 grandes lançamentos. Eu nunca entendi muito bem por quê, porque tantos filmes compactados ali na mesma semana ou em 2 ou 3 semanas diferentes. E é isso que vai acontecer de novo, né, em território americano, principalmente envolvendo o filme Oppenheimer e o filme da Barbie. Muitas pessoas já estavam falando, né, dessa situação envolvendo o filme do Christopher Nolan, que parece um filme interessantíssimo de mais de 3 horas de duração, contra o filme da Barbie, que também tá prometendo muito, né, com a Margot Robbie, com o Ryan Gosling. Então, os dois filmes são interessantíssimos, vai ser uma rivalidade bem interessante, só que o que muitos não estavam esperando é que o Tom Cruise ia entrar com o pé na porta, né, no meio dessa briga, e eu vou explicar pra vocês justamente por quê. Nesse momento de verão lá nos Estados Unidos é muito comum a gente ver atrito entre os estúdios, porque muitas vezes quando tem um filme reservado para uma data e outro estúdio muda para aquela mesma data, é comum a gente ver o filme mudando, né, um dos dois filmes, um dos dois estúdios tendo que dar o braço a torcer e mudando a data do seu lançamento. Isso atrapalha o calendário e etc. Só que isso já aconteceu inclusive entre a Marvel e a DC, né, os filmes Batman vs Superman e o filme Guerra Civil iam ser lançados no mesmo final de semana, só que aí a DC decidiu mudar o lançamento de Batman vs Superman. Então isso não é algo raro de acontecer, só que essa situação é mais peculiar ainda, principalmente porque envolve dois dos maiores nomes e também dos maiores egos de Hollywood, Christopher Nolan e Tom Cruise. Nenhum dos dois quer dar o braço a torcer, mas quem tá ganhando nessa situação é o Christopher Nolan, e eu vou explicar pra vocês. O filme do Tom Cruise, que é o filme Missão Impossível Dead Reckoning, vai chegar aos cinemas no dia 12 de julho, e ele vai ter acesso a praticamente todas as salas em IMAX, né? Ele conseguiu reservar as salas em IMAX por um período, só que na semana seguinte, no dia 21, vai chegar Oppenheimer, e o Oppenheimer pertence, obviamente, a um filme dirigido pelo Christopher Nolan, e o Christopher Nolan conseguiu praticamente exclusividade com todas as salas em IMAX na América do Norte, só que ele fez isso por 3 semanas. Então, basicamente, o filme do Tom Cruise, né, que é o Missão Impossível Dead Reckoning, vai ter 9 dias para utilizar essas salas em IMAX, depois o filme vai ter que sair. E na verdade o filme, né, do Christopher Nolan vai ter 3 semanas de exclusividade em todas as salas em IMAX dos Estados Unidos. O Tom Cruise tentou falar com a Universal, né, tentou falar inclusive com Christopher Nolan, pelo que parece, não conseguiu muito resultado, porque o Christopher Nolan, eu acho que ele tem uma proximidade muito grande com o IMAX. Eu devo admitir que a maioria das vezes que eu ouço falar em IMAX é justamente atrelado à figura do Christopher Nolan, desde os filmes do Batman, do Cavaleiro das Trevas, do Cavaleiro das Trevas Ressurge também, né? Ele sempre foi um cara que avançou muito o IMAX, ele ajudou muito o IMAX a crescer, então eu acredito que isso que acabou dando a vantagem para o Christopher Nolan nessa situação. E não só isso, é o primeiro filme do Christopher Nolan com a Universal, né? Ele saiu da Warner depois de tudo que aconteceu na pandemia, depois de um monte de coisa, ele decidiu não trabalhar mais com a Warner e ele tá fazendo o primeiro filme dele com a Universal. E eu acho que isso levou a Universal a fazer muita pressão para conseguir agradar o Christopher Nolan. E essa situação é ainda mais curiosa, né, se a gente lembrar que o Tom Cruise elogiou o filme Tenet, os dois foram vistos quase que como os salvadores ali no momento de pandemia, porque o Tom Cruise se recusou a lançar o filme do Top Gun Maverick no serviço de streaming Paramount Plus. Ele insistiu para o filme ter um lançamento cinematográfico e o filme acabou batendo quase 1,5 bilhão de dólares, enquanto o Christopher Nolan, no momento quase que do auge da pandemia, decidiu lançar o filme Tenet. Foi o primeiro grande filme que foi lançado e o filme teve uma bilheteria bem aquém das expectativas. Só que naquele momento foi a grande bilheteria que ajudou inclusive muitas salas de cinema a manterem, né, a sala funcionando e assim por diante.
Então esses dois campeões da pandemia, digamos assim, agora estão se enfrentando, disputando essas salas em IMAX. Não o Christopher Nolan, né, porque ele conseguiu reservar todas elas, só que parece que o Tom Cruise está realmente pé da vida com a situação, tá tentando resolver de qualquer forma que ele consiga, e ele tá tentando pegar todos os cineplexes, né, que eles falam, aqueles cinemas gigantescos lá nos Estados Unidos, que não utilizam a tecnologia em IMAX. Foi reportado que o Tom Cruise está ligando pessoalmente para distribuidores, né, para donos de redes de cinema, insistindo para conseguir mais salas para o seu filme. Novamente, eu particularmente não entendo por que a gente vai ver muitos lançamentos chegando no mês de julho, só que se qualquer um deles mudasse para agosto, eles teriam quase um mês, né, agosto, setembro, porque não teria essa disputa, né, entre dois grandes filmes. Obviamente, os filmes grandes continuam chegando, mas eu acredito que seria muito mais confortável evitar um confronto direto como esse. Só que, como eu disse, o Tom Cruise nunca vai dar o braço a torcer numa situação como essa, porque ele é o Tom Cruise, né? Eu diria que ele é o maior astro de Hollywood hoje, principalmente depois do grande sucesso de Top Gun Maverick, e o Christopher Nolan não tem por que dar o braço a torcer, porque o contrato tá no nome do filme dele, né? O Oppenheimer tem a exclusividade nas salas em IMAX, então ele não tem incentivo nenhum para mudar a data. Ele poderia mudar para evitar o confronto com Barbie, né? Só que eu acho que Barbie vai funcionar quase que uma contraproposta. As pessoas que vierem assistir Oppenheimer, que vierem assistir Missão Impossível e de repente os cinemas podem estar lotados, eu acho que muita gente vai acabar assistindo o filme da Barbie. E agora, né, quem é o último player nessa história são justamente as salas em IMAX. Eu acho que elas vão sair perdendo com essa situação, porque Oppenheimer tem muito potencial, principalmente por causa da figura do Christopher Nolan. O Christopher Nolan é um cara extremamente poderoso, ele tem muitos fãs, os filmes dele são quase que uma franquia por si só, né? Desde os filmes do Batman, que praticamente tudo que ele lança faz muito sucesso. O filme A Origem, o filme Interestelar, o filme Tenet, né, que não foi um enorme sucesso, mas como eu disse, né, tem um asterisco gigante porque foi lançado num momento de pandemia. O filme Dunkirk foi um grande sucesso também para um filme de guerra. Então o filme vai fazer sucesso. Para mim, Oppenheimer é um sucesso garantido somente pelo tema, né, abordado e por se tratar da figura do Christopher Nolan. Só que com certeza o filme Missão Impossível teria um potencial maior. Primeiro, que o filme tem 3 horas de duração, o Oppenheimer, é um filme de época, é um filme dramático, é um filme que vai ser R-rated, inclusive, que é para maior de 16 anos, então esses filmes costumam trazer muita bilheteria nas sessões da noite, porque é um filme para adultos, né? Então não tem muito público para ir no meio da tarde. E ainda mais quando a gente fala de um filme de 3 horas de duração. Então eu acredito que Missão Impossível traria um público muito maior, mas como eu disse, é o grande cara ali que representa o IMAX como tecnologia, foi um dos primeiros que gravou o filme inteiro em IMAX. Eu diria que o Christopher Nolan tá pro IMAX como James Cameron tá pro 3D, né, com os filmes como Avatar e assim por diante. Eu acho que são os dois caras que representam a tecnologia. O Christopher Nolan tá falando mais a respeito daqueles rolos de filme de 16 quilômetros, né? Eu já vi ele falando em várias entrevistas diferentes do que falando da própria temática do filme, do que falando do Cillian Murphy, do que falando de tudo que o filme envolve. Então, pra mim, é bem claro, né, que o Tom Cruise pode usar todo o poder que ele tem ali nos bastidores, que o Christopher Nolan não tem por que dar o braço a torcer. Ele é um embaixador, né, da marca IMAX, pelo menos. E a notícia boa pro Tom Cruise em meio a tudo isso é que somente 1/3 das salas de grande porte, né, dos grandes cinemas norte-americanos, utilizam a tecnologia IMAX, muitos outros utilizam tecnologias diferentes, então ainda tem muita sala, vai ter público, né, digamos assim, vai ter locações para esses dois filmes, só que com certeza o Tom Cruise gostaria de mostrar o seu filme também no formato em IMAX. Lembrando que Oppenheimer foi filmado inteiramente em IMAX, né, diferente da maioria dos outros filmes. Como eu disse, o Christopher Nolan filma o filme basicamente em IMAX, que sai muito mais caro, só que hoje o orçamento de praticamente todos os filmes é infladíssimo, né, todos os filmes aí estão custando 250, como o filme da Pequena Sereia, ou 340, como o filme Velozes e Furiosos 10, então eu acho que o Christopher Nolan, devido a toda a história que ele tem mais do que direito de gravar o filme inteiro em IMAX. Só que se tem uma luz no fim do túnel pro Tom Cruise em toda essa situação, é que durante os 9 dias, eu acho que vai ter muito marketing grátis, eu acho que muitas pessoas vão falar nas redes sociais, eu acho que muita gente vai incentivar
todo mundo a ir assistir no primeiro final de semana, justamente porque muitas pessoas estão falando a respeito disso, eu mesmo estou falando a respeito disso aqui no canal. Isso tudo funciona como marketing gratuito, né, para a empresa, que no caso é a Paramount, que está produzindo o filme do Missão Impossível. Então, mesmo que isso atrapalhe as semanas seguintes, eu acho que o primeiro final de semana vai ser muito beneficiado por causa desse atrito com o Christopher Nolan. Né? Lembrando que o Christopher Nolan não falou nada, né, pelo que eu vi até o momento, a respeito da situação. Então acho que a situação vai acabar sendo muito benéfica para os dois lados. O Tom Cruise com certeza vai conseguir muitas dessas outras salas que não utilizam a tecnologia em IMAX, e eu garanto que a estreia desse filme vai ser monstruosa, em parte por causa dessa situação, por causa dessa treta, né, digamos assim, que está acontecendo. Então gostaria de saber a opinião de vocês. Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.